Passado algum tempo, a gente ficou 9 meses ali em Itaúna e fiz muitas amizades, muitas coisas boas, mas a gente sentia que não era ali o lugar que era pra gente ficar. E fomos para Bom Despacho, então, depois de pesquisar uma série de cidades, né? Talvez Deus já estava me mandando vir pra cá e eu não tinha entendido o recado. E a gente foi para Bom Despacho. Em Bom Despacho, eu costumo dizer que foi assim, um vale e um monte ao mesmo tempo. Nós chegamos no vale e saímos no topo da montanha. Escolhemos uma casa, depois de muita dificuldade procurando casa, a gente achou uma casa grande, mas a casa era bem antiga. Minhas tias diziam que era uma casa mal assombrada, que era uma casa realmente bem velha, mas uma casa muito boa, muito grande, muito espaçosa, tinha um quintal grande, tinha espaço para os meninos andarem de bicicleta dentro de casa, se quisesse. Porém, a gente ficou 3 meses nessa casa. Não tinha uma semana que não acontecia algo de ruim. A gente recebeu visitas de escorpiões, a gente recebeu visita de gente tentando invadir nossa casa com a gente lá dentro. E nesse dia eu dei graças a Deus que o Bruno tinha acabado de chegar de viagem. E quando o cara pulou o muro, o Bruno correu, gritou, o cara saiu de novo. E tudo isso foi muito assustador. Tudo isso também foi muito conflitante dentro de mim, de pensar assim, poxa, eu estou no lugar que Deus quer, por que não dá certo? Onde está o erro? Onde a gente errou? E a gente precisa entender isso, Deus não prometeu tudo perfeito. E a nossa vida ela é feita de altos e baixos. O que eu entendo hoje é que o meu baixo de hoje ele tem que ser mais alto do que o meu baixo de ontem. A gente vai crescendo de glória em glória, subindo de degrau em degrau na vida. E por fim a gente descobriu um dia num passeio em família, a gente descobriu que o Arthur estava com um testículo muito inchado, assim. Ele estava no shopping, na hora que ele foi no banheiro eu percebi que tinha algo errado. E naquele momento tinha uma enfermeira que estava ali, eu fui no trocador ver o que estava acontecendo. E essa enfermeira falou pra gente assim, corre pro hospital, porque isso pode ser perigoso. E aí o que era para ser um passeio de sábado agradável no shopping, lá em Betim, nós terminamos 3 horas da manhã no hospital em BH, descobrindo que o Arthur precisava ser operado. E aí eu decidi fazer essa cirurgia em Brasília, né, por questões de ter o apoio da família, de ter alguém para cuidar do Matheus, e o Bruno poder não precisar tirar tanto tempo de afastamento do trabalho. Então a gente foi para Brasília, isso já era 2018, fomos para Brasília no intuito de operar o Arthur e minha irmã casaria logo em seguida, no mês seguinte. Então eu fiquei em Brasília em torno de um mês e pouco ali naquele meio tempo. E o Bruno ficava indo e voltando nos fins de semana. E a nossa casa grande, nossa casa que tinha muitas visitas, ela recebeu mais uma visita, né? Quando a gente chegou, nós tínhamos sido roubados e foi um choque chegar em casa e ver que nossas coisas não estavam ali. Eu lembro que o meu cérebro não conseguiu entender o que estava acontecendo. Parece que você quer negar o que aconteceu. Eu perguntava, Bruno, cadê a TV? Bruno, por que você deixou a janela aberta? Como se o Bruno tivesse culpa de alguma coisa, coitado dele. Me falando que eu culpo ele das coisas, era isso mesmo. Mas era o meu inconsciente tentando negar o que tinha acontecido. Quando a gente sofre um trauma, o nosso cérebro ele não quer que aquilo seja real. Então ele tenta te dar outras respostas, outros caminhos possíveis para explicar aquilo. E ali a gente percebeu que não daria mais para ficar naquela casa, né? A casa ficou muito vulnerável. Além da perda, a gente viveu um trauma muito grande com as crianças, porque coisas deles foram roubadas. E veio um certo questionamento. Mamãe, por que Deus permitiu do homem mal entrar na nossa casa? E naquele momento, talvez eu tive que dar uma das lições mais dolorosas que eu precisei ensinar para os meus filhos. Precisei ensinar para os meus filhos a perdoar muito. Foi muito lindo que o Espírito Santo me orientou a mostrar para eles a história de Paulo.
Paulo era um perseguidor, né? E depois Saulo era um perseguidor. E ele, quando ele tem um encontro com Deus, ele se torna Paulo. E Paulo foi, sem dúvidas, assim, o maior evangelista dos discípulos, né? Talvez se Paulo não tivesse coragem de sair ali da Judéia, ali do meio do povo judeu, nós até hoje não conheceríamos Jesus. E eu entendi que eu precisava perdoar o bandido e ensinar para os meus filhos a perdoar o bandido. Gente, é muito difícil. Você tá com vontade de matar a pessoa. Você tá ali com dor, você tá sofrendo, você teve um prejuízo enorme por causa de uma pessoa e você entende que você precisa perdoar. E naquele momento não se tratava mais de mim. Se tratava da mensagem que eu iria deixar para os meus filhos. Que tipo de importância os meus filhos dariam ao perdão, dependendo simplesmente da minha atitude naquele momento. E então eu fiz aquela oração, perdoando, né? Perdoando, porque o perdão ele é uma decisão, né? Eu não tinha perdoado ele ainda de coração, mas eu decidi orar, entregar a vida dele para Deus e pedir a Deus que cuidasse dele, que ele achasse um caminho diferente. E naquele momento, logo em seguida eu e o Bruno decidimos sair daquela casa, né? Fomos morar em um apartamento. E um apartamento que eu tinha visto logo quando a gente foi a primeira vez em Bom Despacho, estava com vaga para alugar e a gente achava que nunca conseguiria morar nele porque ele era muito chique. E a gente começou a pesquisar e descobrimos que na verdade ele sairia quase o mesmo valor do que a gente pagava na casa. Então fomos morar naquele prédio maravilhoso, um apartamento, eu era apaixonada. Logo em seguida eu arrumei um emprego, eu sentia muita falta de estar, né, num ambiente com outras pessoas, de ter contato, de aprender mais e de voltar a ser uma pessoa profissionalmente ativa, né? Eu ainda não entendia que o meu ministério não era aquele. E voltei a trabalhar na cooperativa, fui trabalhar na cooperativa de Bom Despacho e ali eu fiz uma família. Ali, assim, eu vivi momentos incríveis e maravilhosos. É engraçado que eu trabalhei por muito pouco tempo, mas assim, eu tenho inúmeras histórias para contar. Parece até que eu fiquei muitos anos ali. Tenho um coração muito grato pela oportunidade que eu recebi e pelos amigos que eu fiz naquele lugar. Mas, mais uma vez, né, Deus mostra pra gente que os nossos planos não são nossos. Que quando a gente entrega a nossa vida, os planos dele são maiores que os nossos. E quando nós saímos de Brasília, nós tínhamos desenhado uma meta para dali a 4 anos. E o Bruno tinha desejo de chegar a um determinado cargo e através do emprego que ele estava, o conhecimento que ele estava adquirindo, ele teria condições de chegar nesse cargo. Então, quando foi o próximo aniversário dele, eu considero assim um presente de aniversário que Deus mandou. Ele recebeu um convite para uma porta aberta que era naquela vaga que ele sonhou. E é engraçado que poucos dias antes eu tinha falado com o Bruno, eu falei assim, o melhor cenário da nossa vida seria ir para Formiga ou ficar em Bom Despacho, mas os dois são impossíveis. E Deus nos mostra, né, que nada é impossível para Ele. Aconteceram alguma série de situações e aí a vaga de Formiga abriu. E o Bruno foi convidado para assumir essa vaga. A gente sonhava estar em uma cooperativa e o sonho era muito interessante, porque a gente pensava, olha, tem a turma de Bom Despacho e tem a turma de Formiga, e são duas turmas ótimas para a gente buscar se desenvolver e estar com eles. A gente pensou naquele dia e falou, olha, as duas não tem como, são duas cooperativas muito bem estruturadas e eles não vão precisar me convidar para trabalhar com eles. Até que em agosto, de uma forma surpreendente, por uma série de mudanças estratégicas, eu recebi o convite para estar em Formiga. E mais uma vez, mais uma mudança. Pois é, aceitei o desafio de assumir um trabalho em Formiga, assumir a diretoria dentro dessa cooperativa. Foi uma responsabilidade muito grande, era um sonho que estava sendo realizado e mais uma mudança de casa. E mais uma vez eu tinha que procurar um apartamento, procurar um lugar para morar e viemos para Formiga. Mudamos oficialmente em janeiro de 2020. Começando então mais um sonho, mais um desejo.
a gente chegou em Formiga no ano que começa a pandemia. Em março de 2020 começou a pandemia, algo que impactou o mundo inteiro. Profissionalmente, para mim, não foi tão preocupante porque a instituição financeira não parou, continuou tendo trabalho, continuou tendo atividade, a gente continuou produzindo. Mas emocionalmente a família sofre muito. Mais uma vez eu tinha 2 filhos e uma esposa ficando dentro de casa 24 horas por dia e dentro de um apartamento que não tinha um espaço suficiente para eles. E foram dias difíceis, como foi para todo mundo no mundo inteiro. A pandemia foi um aprendizado para muita gente, né? A pandemia, ela mexeu com todas as estruturas possíveis. E aquele sonho que a gente estava vivendo de imaginar que uma série de coisas que aconteceria foi parado, foi travado. Meu marido continuou no emprego, nós somos assim, extremamente gratos por isso, foi tudo muito bem desenhado por Deus no nosso caminho, porque no momento em que tanta gente estava perdendo emprego, que tanta gente estava passando dificuldade, foi a primeira vez que a nossa dificuldade mudou um pouco o foco. Até então a gente sempre apagava incêndios na área financeira, ainda vivemos muito disso. Porém, naquele momento, enquanto tanta gente estava perdendo emprego, o emprego do meu marido acabou se tornando algo essencial. Então, assim, a gente tinha a certeza de que ele estava no momento certo e na hora certa. E o Bruno sempre teve um coração muito bondoso. Eu lembro de várias campanhas, né, que o Bruno ajudou as pessoas através da cooperativa que ele trabalha, que é uma cooperativa de pessoas maravilhosas que tem realmente esse amor ao próximo, né? Eu brinco que a cooperativa, ela é uma família, ela não é só um emprego. E ali a gente entendeu que a gente naquele momento fazia parte de algo maior. A gente fazia parte de uma história que não iria afetar só a gente. As nossas atitudes poderiam alcançar uma série de outras pessoas. Passado algum tempo, a gente estava no apartamento e a pandemia não diminuía, né? As coisas não voltavam a acontecer. Eu comecei a sentir a dificuldade de estar no apartamento com as crianças. E todo dia eu tinha que inventar uma brincadeira nova, alguma coisa nova com eles. Eu lembro que eu tinha que ser a mamãe cientista, a mamãe professora, e a gente às vezes bagunçava a casa toda e botava colchão no sofá para eles brincar de escorregador. Eu cheguei a montar uma piscina na sala. Eu espero muito que o dono do apartamento não veja essa parte do vídeo. Mas eu precisava criar momentos assim de lazer com meus filhos ali dentro. E aí veio então a necessidade de ter uma casa de novo. Ao mesmo tempo, um conflito interno muito grande, porque a última experiência que eu tinha tido em morar em uma casa tinha sido roubo. Então a gente tinha assim, o medo da insegurança de sair do apartamento e ao mesmo tempo a necessidade de ter um espaço até para o emocional e psicológico dos nossos filhos voltarem a estabilizar, né? Até que nossos filhos são muito compreensivos, quem conhece sabe que são até um pouco quietos, né, comparado à maioria das crianças, mas eles sentiam falta de ter lugar para brincar. A gente morava num apartamento muito bom, muito abençoado também. Porém, a gente não tinha um cantinho de tomar um sol, por exemplo. E aí veio, então, um momento de tomar outra decisão, né? A gente precisava ter coragem para comprar a nossa casa. E procuramos muito tempo por uma casa que atendesse as nossas expectativas em questão a tamanho, a ter um espaço para as crianças. E, ao mesmo tempo, uma casa onde a gente pudesse receber nossa família, que sempre vem aqui, e que tivesse no valor que a gente pudesse pagar, né? Porque com a pandemia todos os preços subiram, e dali a gente procurou muito tempo e achamos essa casa, que hoje é nossa casa, nosso lar, é o nosso presente de Deus. E quando a gente chegou aqui, era muito engraçado, porque quando eu construí a casa de Brasília, tinham alguns detalhes nessa casa que eu escolhi assim com o coração, que eu desejava muito. E aí nessa casa de Formiga, a maioria desses detalhes eles existem aqui também. Então eu falo que não tem como não acreditar em um Deus que vê uma menina, uma mulher lá em Brasília construindo uma casa, escolhendo um revestimento de parede
E ele faz com que a pessoa que em Formiga escolha o mesmo revestimento de parede, porque ele já sabia que essa casa seria minha. E então a gente realmente assim, sentiu a paz, né? Fizemos algumas reformas aqui quando entramos, a casa ficou infinitamente maravilhosa, muito maior e melhor do que eu sonhava, do que eu esperava. Hoje eu até tenho uma expectativa diferente, que eu falo pro Bruno que eu sou apaixonada nessa casa, mas eu já sei que ainda não é minha última casa. Porque Deus, ele está pronto a nos abençoar. E quando a gente se coloca na posição que ele quer, como eu disse, de glória em glória que a gente cresce, né? Não que eu precise de uma casa maior agora, mas eu sei que quando os meninos crescerem, eles vão precisar de algumas coisas a mais e eu quero poder dar isso para eles também. Afinal, toda a nossa luta é para dar conforto para eles, né? E quando chegamos na nossa casa, voltamos a viver nosso sonho, né, de morar na casa própria sem pagar aluguel. Foi uma realização. Porém, a gente descobriu que o processo em que a nossa casa de Brasília estava inserido, estava encerrando e a família do Bruno estava perdendo aquela chácara. Logo em seguida, no início do ano também, o avô do Bruno veio a falecer e foi uma perda muito grande. E com o falecimento dele, a chance de continuar na chácara era cada vez mais remota. E aquela casa que um dia foi nosso sonho, ela se tornou um problema. Não vou dizer um problema porque foi Deus que nos deu. Às vezes a gente precisa entender que Deus vai tirar coisas que Ele nos deu para nos dar coisas maiores. E naquele momento ali, com toda aquela confusão, aquele conflito, né, de como agir, o que fazer, a gente entendeu que a gente precisaria abrir mão. Talvez aquela casa tenha sido o nosso Isaac, tenha sido assim, o nosso sacrifício maior. Porque foi um sonho, foi um milagre e a gente precisou abrir mão. Só que, sofrendo muito com toda essa situação, a gente conseguiu ver que a nossa decisão de abrir mão, ela ajudou a decisão de outras pessoas que estavam ali. A minha sogra vinha lutando muito lá dentro, né, e ficou muito triste, chateada com a situação da gente estar perdendo a casa, e nós falamos para ela que não precisava mais se preocupar com aquilo, e daquele momento em diante ela sentiu paz, saindo dali também. E é engraçado que, como eu citei, meus pais têm ferro velho, né? E minha mãe estava começando a construir uma casa, que seria a casa dos sonhos da minha mãe também. E as coisas que foram retiradas da minha casa, hoje estão na casa da minha mãe, algumas estão indo para a casa da minha irmã, que está construindo também. E eu vejo assim que Deus, ele é um Deus que ele não desperdiça recursos. Ele transforma, ele ressignifica as coisas. E hoje, assim, eu vejo algumas das coisas que eu mais gostava na minha casa, eu posso aproveitar elas indo na casa da minha mãe e vejo a alegria da minha mãe de estar ali aproveitando daquilo tudo também, né? O Bruno, com muito amor, a sogra ama ficar na casa da sogra. Quando chegar nesse momento, ele vai me xingar aqui. E ao mesmo tempo eu vejo, assim, meu sogro e minha sogra bem melhores, em outro caminho que eles estão, em outra casa também. Minha mãe e meu pai com a casa deles, que eles tanto sonharam. E minha irmã, que está construindo agora a casa dela, vai acabar recebendo algumas coisinhas aí também, que vai frutificar. E aí a gente percebe que às vezes a gente planta uma sementinha, mas quando essa semente dá fruto, ela não vai servir de um fruto para alimentar uma única pessoa. Ela vai transbordar, porque a criação ela é exponencial. E aquela nossa semente, quando a gente resolveu enterrar ela e abrir mão, ela tem frutificado. E esses são os frutos que nós vimos até agora. Essa história ainda não acabou, então eu não sei qual vai ser o final. Mas eu já tenho gratidão no coração de que Deus me permitiu construir uma casa do jeito que eu sonhei. E que mesmo que por 6 meses eu morei nela e ela me deu momentos muito bons e lições muito importantes. E aí, mais uma vez, eu volto a dizer, as dificuldades maiores são as que nos trabalham mais, são as que nos faz crescer. Talvez por isso que hoje eu volto lá na pergunta do quem sou eu,
E muitas vezes eu nem me reconheço. Quem é a Rafaela? Quem a Rafaela se tornou? Eu era uma menina cheia de sonhos, cheia de expectativas, e hoje eu olho para trás. Eu sou uma mulher forte e guerreira, que entendi a importância do meu chamado, a importância do meu papel na minha família. Porém, eu ainda sou aquela menina no colo do meu Deus, no colo do meu pai. Eu consigo ser aquela mesma menina de 16 anos que sonhava tanto. E hoje eu vejo que Ele se importa com os meus sonhos. Ele realiza além do que a gente pede.